bom que você está aí junto com a gente hoje, acompanhando mais um programa da série Vozes do Brasil. Nesta série que nós homenageamos profissionais do rádio, esse rádio centenário aqui no Brasil, é muito agradável porque sempre a gente reencontra pessoas queridas. Às vezes a gente vê alguém que não vê há muito tempo. Às vezes a gente não conhece a pessoa porque não trabalhou com ela, mas foi fã, ouviu no rádio, viu na TV e daí para frente. Hoje a minha alegria é redobrada porque eu vou reencontrar uma amiga que foi assim, ó, triscou, foi muito de passagem que a gente conseguiu trabalhar junto. Mas eu antes já a conhecia, queria trabalhar com ela e nem sempre as coisas dão certo, né? Você não pode tirar uma pessoa de uma emissora para trabalhar em outra só porque você gosta dela, né? Depende de uma série de coisas, inclusive do tutu. Mas acabou dando certo e nós vamos contar um pouco dessa história. Antes, eu vou apresentá-la a vocês. Sim, é mulher. Sempre a gente, o rádio é machista, beça, sempre tem homem aqui. Hoje nós temos uma voz feminina deliciosa. Vocês vão relembrar de muita coisa gostosa e de muitos romances que ela ajudou a acalentar. Vem para a tela, minha querida amiga Sandra Grotti. Luiz Fernando Malhoca, que prazer rever você, meu querido, que continua sempre lindo, maravilhoso e mora, olha, no coração. Prazer estar com todos. A gente vai enganando do jeito que pode, né? Dá um tapinha aqui, um tapinha ali, bota um chroma key, uma luz, que é para poder enganar, porque a idade gente, olha, eu acho que nós somos como o vinho, você está entendendo? Assim, a gente vai ficando, né? Mais assim, preciosos, né? Mais gostosos depois de um certo tempo, né? Isso é bom. Agora, também não dá para a gente enganar o pessoal. Primeiro que não há interesse nenhum em enganar ninguém. O propósito dessa série é contar a história do rádio. Como é que a gente vai contar a história do rádio se não participou dele, se não ouviu, se não fez? Então, temos que assumir e vamos em frente. Sandra, eu não vou começar pelo fim, porque uma das últimas notícias que eu soube a seu respeito é Sandra abandona o rádio. A gente nunca abandona a rádio. A gente nunca abandona as paixões que a gente tem. A gente pode até se afastar, fazer um tipo de trabalho um pouco diferente, paralelo até, mas nós vamos chegar lá. Antes de tudo, eu quero saber como é que a menina Sandrinha descobriu que ela tinha esse jeito gostoso de se comunicar com as pessoas, essa maneira, não sei se é, para alguns pode ser meio matriarcal, meio de mãe, para outros pode ser de irmã querida, aquela irmã mais velha que ajuda as pessoas. Você sempre foi uma parceira do ouvinte, aquela que ajudava em vários dos seus programas a pessoa a ter companhia, até porque o rádio não é sozinho, o rádio é a companhia de todos nós. Exatamente. Então, conta o seu começo para a gente aprender um pouco mais a seu respeito. Luiz Fernando Malhoca, olha, você me conhece bem desde o comecinho, né, da carreira. Tudo começou lá em 1983, na Rádio Cidade do Recife, e o rádio foi algo assim que a locução no rádio, ela entrou meio que no susto para mim, meio que por acaso, porque quando eu fui à Rádio Cidade lá no Recife, que ia ser inaugurada, na verdade, eu queria trabalhar na área de promoção, ligada mais a essa área aí. Mas o Carlos Townsend, você conhece muito bem, ele estava lá implantando a rádio, e eu cheguei e nós começamos a conversar, e eu nem sabia quem era ele no fato ali, porque a gente deu meio que um encontrão no meio do corredor, foi um negócio meio assim, eu queria pedir emprego, ele estava saindo, a gente deu uns barrão, eu estava cheio de coisa, a gente pegou e começamos a conversar. E com o sotaque do Rio de Janeiro, ele fez assim, a gente começou a conversar e começamos a falar sobre Rio de Janeiro e tudo mais, e depois de um bom bate-papo, que a gente meio que frequentou os mesmos lugares no Rio de Janeiro, ele disse para mim, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, eu estou indo na Rádio Cidade, porque eu vou ver se eu consigo um emprego, eu estou tentando trabalhar, eu gostei do Recife, quero ficar aqui no Recife, e queria ver se tem alguma coisa na área de produção, promoção, para trabalhar nessa área.
Eu disse assim, eu estou procurando o Carlos Townsend. Aí ele, sou eu. Eu disse, nossa, né? Eu disse, nossa. Aí ele disse assim, a gente começou a conversar, ele disse, Sandra, olha, a única vaga que eu tenho aqui é para locução. Eu preciso fechar essa vaga, eu quero uma menina, coisa e tal, no ar, papapá. E eu disse assim, olha, mas eu não sei, né, se é o caso. Aí ele chegou e disse assim, não, vem cá. Aí ele começou a me mostrar o estúdio, começou a mostrar tudo para mim, papapá. E ele disse assim, olha, fica aí brincando que eu preciso fazer umas ligações, e fiquei brincando, ler uns textos aí, fiquei brincando que eu vou até ali e já volto para falar com você. E nisso eu comecei a ler uns textos, brincando, né, aqui, coisa e tal, falando no microfone. E daqui a pouquinho ele voltou e ele estava me gravando, eu não sabia. Então, ele queria sentir como é que era a minha voz no ar, falando no microfone, lendo assim, como é que eu lia, como é que eu me colocava no microfone. E aí, Luiz Fernando, foi uma coisa assim, foi relâmpago, porque 14 dias depois deste dia, eu estava literalmente inaugurando a Rádio Cidade do Recife. E foi aí que eu comecei a minha profissão, que eu comecei uma carreira, e ele disse para mim, olha, você vai canalizar isso daí que você tem, essa energia, essa tua alegria, essa coisa que você tem dentro de você legal, esse carinho todo, canaliza isso, bota para fora e vamos ver, né? E nessa daí ele disse, daqui a 3 meses eu estou de volta e se você vingar aí, você continua, senão eu vou dizer para você tchau, vai procurar outra coisa. Isso foi em 1983, até agora o ano passado, sem eu nunca ter parado no rádio. Fui diretão durante 37 anos, assim, fazendo rádio. Foi uma coisa linda, louca. Logo depois conheci você, né, Luiz Fernando, lá na Rádio Cidade do Recife. E depois fui a São Paulo. E eu cheguei a São Paulo, quem abriu as portas para mim em São Paulo foi você, Luiz Fernando Malhoca, na Rádio Cidade de Nós São estamos Paulo. chegando no final do programa já? Não tem muita conversa. O que você foi fazer no Recife? Eu tinha feito a faculdade de propaganda e publicidade. E eu tinha umas amigas que nós pensávamos em montar uma agência de publicidade. Só que era aquela coisa, ninguém tinha dinheiro para montar a agência, a gente tinha vontade, mas o dinheiro que era bom para começar não tinha. Então, comecei a fazer, na verdade, produção teatral, fui com uma amiga minha, comecei a fazer produção teatral para tentar me sustentar no Recife, poder trabalhar, né, e tudo mais. E ali, essa minha amiga tinha uma outra amiga que tinha um namorado que estava na Rádio Cidade, que ia ser contratado para trabalhar na Rádio Cidade. E ele que disse para mim, Sandra, eles estão contratando, você vai lá dar uma olhadinha. Então, foi isso que aconteceu. Na verdade, eu não cheguei com o propósito de trabalhar no rádio quando eu fui a Recife. Eu fui para abrir uma agência de publicidade que terminou não dando certo. Quero crer que a veia artística você já tinha. Porque se você trabalhava com produção teatral, estava querendo trabalhar com publicidade, porque, de qualquer maneira, são coisas que fazem a gente falar com o público. Exatamente. Alguma coisa tinha. Talvez você não tivesse se apercebido desse dom, dessa capacidade, e o Carlinhos ajudou. Vamos aproveitar e falar um pouquinho, homenageando até os meus amigos queridos, que eu não vejo há muitos anos, o doutor Ricardo Pinto e Dona Isabel Cristina, que são queridos amigos na época em que eu dirigi a Rádio Cidade de São Paulo. A gente se falou muito, a gente se visitou muito, até porque ele vinha para os congressos em São Paulo, queria que eu fosse para lá, não dirigir, mas dar umas ideias, trocar umas ideias. Eu até que ataquei um pouquinho, mesmo sem ser diretor nacional de promoção, que não tinha isso, no grupo JB, mas acabei indo lá e dando umas ideias, fiquei muito amigo da família e até hoje sou amigo deles, embora não os veja há muito tempo. Então, vamos falar de um começo que a gente ainda não falou. Pelo sotaque carioca, você nasceu, quero crer, na cidade do Rio de Janeiro ou adjacências, é isso? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas eu terminei saindo do Rio, porque aí eu fui para a Faculdade de São Paulo. Eu morei fora do Rio de Janeiro um tempo no Recife, porque a família da minha mãe é do Recife, e eu terminei morando quase 3 anos no Recife, isso entre 1900 e
acho que 73, 70, 74, por aí, até 77. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Depois, aqui no Rio de Janeiro, fiquei no Rio, depois fui a São Paulo, porque hoje eu estou no Rio de Janeiro, né, para a gente se situar, hoje eu estou no Rio de Janeiro. Depois eu fui a São Paulo, e eu terminei prestando vestibular em São Paulo. E aí, passando lá na faculdade, terminei ficando em São Paulo. E de São Paulo, com esse grupo de amigos que eu tinha, que eram de Recife, pessoas que eu conhecia já do Recife, que foram fazer a faculdade em São Paulo, eu terminei voltando ao Recife para montar essa agência, né? Vamos montar uma agência publicitária, e a gente tinha 1000 ideias, todo mundo, né, muito jovem na época, com 22 anos de idade, todo mundo novinho, cheio de energia, e nós fomos ao Recife. Aí a falta do dinheiro para montar a agência, né? A gente não tinha estrutura financeira, mas tinha vontade do trabalho. Então, todo mundo foi cada uma para um lado, e eu terminei chegando na Rádio Cidade. E na Rádio Cidade eu descobri um novo mundo, um novo momento na minha vida, porque o rádio foi algo que me foi apresentado, assim, porque eu ouvia rádio criança e mocinha, no Rio de Janeiro, ouvi muito... era a Rádio Mundial aqui no Rio de Janeiro, que era com o... Como é que era? Agora me fugiu o nome dele, Big Boy, né? E depois, em São Paulo, morando em São Paulo, eu vi a Rádio Cidade de São Paulo. Eu cheguei aí ao prédio da Rádio Cidade de São Paulo, que depois, anos depois, eu fui trabalhar, né? E aí o rádio era aquela coisa, porque o rádio era um companheiro muito ativo na vida de todos nesses anos 70, 80, todo mundo era rádio, era produção, tudo acontecia, todo mundo ligado no radinho, né? E aí, quando eu cheguei no Recife, que eu fui apresentada ao rádio de uma outra maneira, né? Você fazer o rádio, você estar por trás, né, da latinha ali fazendo, foi um novo universo na minha vida, foi uma paixão, uma coisa assim que foi entrando, como a gente diz, entra na veia, e a gente se apaixona e a gente vai se descobrindo ali dentro e vai vendo que cada dia um é diferente do outro e que tem todos os dias aprendendo, todos os dias você vai tendo esse contato com o público, com as pessoas, aquilo que você fala, começa a ter um retorno. Então, você vai descobrindo um novo mundo, um novo universo, e aquela paixão, e foi se criando um amor aí, uma paixão, uma coisa assim que entra na gente e vai, né? Então, terminei no Recife casando, terminei tendo filho, fiz meu bebê, só faltou nascer na rádio, lá dentro do estúdio, porque eu fui até o final da gravidez ali, o meu bebê com um barrigão desse tamanho enorme, 9 meses, eu estava lá no ar. Sandra, você, quando jovenzinha, nunca teve assim algum lapso artístico? Nunca teve nenhuma ideia assim, olha, eu vou fazer tal coisa, teatro na escola, ou apresentação de um show, uma brincadeira? Existiu isso no seu caminho? Sim, porque na minha infância, aqui no Rio, eu morei no Jardim Botânico, em frente à TV Globo. E eu, quando criança, eu cheguei a fazer segurometezinha de um programa chamado Capitão Furacão, que tinha até a atriz Elisângela, ela apresentava o programa junto, eu ficava ali de curumete, coisa e tal. E também, nas gravações de uma novela, que até hoje eu estive lá no Jardim Botânico com a minha irmã, e a gente estava relembrando sobre isso, eu levava uma cachorrinha que gravava junto com a atriz Arlete Salles e o ator Francisco, que era uma novela, eu não estou lembrada bem o nome da novela, não sei, não me lembro se era Irmãos Coragem, ou era alguma que veio depois, e eu levava a cachorrinha para gravar com eles. Então, eu vivi muito dentro desse meio de televisão, nas gravações aqui da Globo, quando ela era ainda, todo o estúdio de gravação era feito aqui nos estúdios do Jardim Botânico, né? E eu fiquei muitos anos fazendo isso, ali dentro da Globo. Aí eu fiz propaganda infantil, de televisão,
através de agência, e teatro na escola a gente fazia, porque se movimentava muito isso na época, né? Era escola pública, mas a gente movimentava muito esse lado teatral, cultural, coisa e tal. Então, eu cheguei a brincar muito com isso. E esse foi o meu lado, né? Mais assim que eu trabalhei o mundo artístico, né? Digamos assim. Isso Você pequena, esteve já com perto, 9 anos de idade. você esteve perto, você esbarrou, passou o cotovelo no canto, de qualquer forma você esteve junto do estrelato, mas ainda não tinha desabrochado para o seu momento, para o seu, Não. a sua vocação, vamos dizer assim, né? Que foi exatamente o rádio que trouxe. A ideia do Recife agora já está clara, porque a gente sempre soube que você era do Rio, que você tem sotaque carioca. Como é que, de repente, essa mulher vai para o Recife e volta para o Recife e vai para o... Porque deixou alguém interessante lá, aí, com a explicação da família, ficou mais fácil. Que faculdade você fez e terminou aqui em São Paulo? Foi a Casper Líbero. Você fez que especialização? PP. Ah, publicidade e propaganda. Propaganda. Você falou isso, mas eu ainda não tinha a noção de qual delas. Então, quando você se formou, só faltava achar um empresário com dinheiro e a procura de moças criativas. Era só isso. Hoje está fácil, né? Hoje está cheio de gente que tem dinheiro. Na e nossa que época, procura... né? Nessa época, não existia essa tecnologia que hoje, né, nos coloca tão próximos um do outro, era o E outro o universo. empreendedorismo, né? Era muito diferente. Então, Hoje as o coisas rádio estão... chegou e foi uma paixão, né? Hoje as coisas para o lado feminino, elas estão no empreendedorismo, que serve para homem e para mulher, e no empoderamento feminino, que facilitaria muita coisa. Bom, aí o lado da publicidade você encostou. Você deixou de lado. Porque eu mergulhei rolou. no rádio, e no rádio eu fui seguindo, fiquei 3 anos e meio lá de 83 até 86. Fiquei 3 anos e um pouquinho na Rádio Cidade do Recife, com o Ricardo Pinto, a Cristina, a Isabel Cristina, né? São maravilhosos, toda a equipe na época. E foi assim na Rádio Cidade, no Recife, nessa época, foi um boom também, porque a Rádio Cidade ela chegou uma nova linguagem, com uma nova mensagem, uma nova postura, né? Assim, dentro do rádio FM, a maneira de se fazer rádio, a maneira de se comunicar, de fazer a locução do rádio, era tudo muito inovador para aquele momento, né? E eu sendo mulher, fazendo uma situação, participando dessa equipe. Eu acho que o sotaque ajuda. Não sendo o sotaque, não é porque é carioca ou não é. O fato de não ser o sotaque local, ele sempre chama atenção. Isso acontece Exatamente. Com brasileiros falando português em Portugal, português do Brasil, e acontece com cariocas aqui, também já aconteceu com paulistas em outros lugares. Falando em cariocas, você passou perto de alguma rádio do Rio de Janeiro que disse, poxa, fica aqui, você mora, você vive aqui, nada. Nada, nunca trabalhei no Rio de Janeiro, nunca, nada no Rio. Conheci profissionais que trabalharam no Rio, mas conheci fazendo lá no Recife mesmo, o pessoal da Rádio Cidade, que era da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, né, que foi o Sandoval, foi como é que é me ajuda aí, Luiz Fernando. Não, precisa ver, eu não lembro exatamente de quem é que O Jaguar, conheceu o Jaguar, que foi da Rádio. O time inicial da Rádio Cidade. O time inicial da Rádio Cidade, lá aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eu conheci esse pessoal, mas eu nunca trabalhei no Rio de Janeiro, nunca trabalhei. Conheço a Mônica Venerável, a Moniquinha, que é uma fofa, um beijo para ela. Conheço o pessoal que trabalhou, que era do Rio, que trabalhou até em São Paulo, mas eu nunca trabalhei no Rio, porque eu terminei fixando minha vida toda em São Paulo, né? Você tem um fã no Rio de Janeiro, mais precisamente em Teresópolis, que já participou da nossa série Vozes do Brasil e que diz que é seu fã, que gosta muito de você.
Você tem que mandar um beijo para o Eloy De Carlo. Eloy, como é que é o nome? Eloy De Carlo. Eloy, querido, um beijo. Meu conterrâneozinho aqui. Um super beijo. O Eloy hoje tem uma emissora e um estúdio em Teresópolis. Foi voz padrão do JB, foi voz padrão inclusive da Mundial, quando você disse que gostava de ouvir, ele fazia um dos horários lá. O Big Boy era mais à noite, ritmos e boate, né? Mais fim de semana. E o Eloy fazia madrugada e depois começou a fazer de manhã. Olha. E depois ele foi a voz da TV Manchete, uma série de coisas. Quando tiver oportunidade, você assiste no nosso canal do YouTube, que tem toda a série lá exposta, e você vai ver que ele falou de você. Maravilha, com certeza. Aí, né, o rádio aí, 100 anos de rádio, com muita história para contar, né, Luiz Fernando? Nossa, muita gente maravilhosa. Muita coisa que a gente não sabe, porque aconteceu bem antes da gente nascer, bem antes da gente crescer, bem antes da gente trabalhar na área. Então, é muito gostoso a gente aprender com as pessoas. Mas, voltando aqui, você falou muito em Rádio Cidade. Quando você veio para São Paulo e entrou na Rádio Cidade, o que aconteceu de diferente no dial? Eu sei que você tem uma história marcante nesse ponto de vista. Você tinha um horário ou você foi fazer alguma coisa com alguém? Não, eu fui assim, quando eu cheguei a São Paulo, na verdade, eu cheguei desempregada. Desempregada. E eu estava vivendo com alguém que era do rádio também, que foi para trabalhar na Rádio Cidade de São Paulo. E eu cheguei naquela estava desempregada. E o meu amigo Luiz Fernando Malhoca foi uma pessoa que deu uma força muito grande para mim. Disse: Sandra, tem a Rádio Cidade de Campinas. Você pode tentar fazer alguma coisa lá. Eu disse: preciso trabalhar, coisa e tal. E eu consegui ir a Campinas e fui trabalhar lá na rádio. A gente, na verdade, eu gravava lá para a Rádio Cidade de Campinas. E foi uma delícia, porque a gente termina, né, conhecendo um outro universo. O universo já era dentro de São Paulo, até então trabalhando em Recife, e você, depois de morar tantos anos na cidade do Recife, você termina pegando um pouco de sotaque, você pega expressões, né, expressões que você termina usando e tudo mais. E lá na Rádio Cidade de Campinas eu fiquei até que pintou uma vaga na Rádio Cidade de São Paulo. E aí, posso contar tudo, né, Luiz Fernando? Titi por titi, sem problema? Nenhum problema. Eu posso interferir de vez em quando só para perguntar alguma coisa que eu não sei, eu não acompanhei, eu não estava lá naquela hora, mas à vontade. Não, então, e aí, quando eu entrei na Rádio Cidade de São Paulo, o que aconteceu? Foi para fazer a madrugada, folguista. Na verdade, entrei como folguista e meio que madrugada, assim, entrei por ali para fazer a madrugada. Como eu tinha um relacionamento com o Caetano Sesc, você lembra disso, né, Luiz Fernando? Sim, e depois havia o Sesc que estava na coordenação da rádio. O pessoal me perguntou: poxa, mas não pode ter mais um Sesc aqui dentro? Eu disse: mas eu não sou Sesc, né? Eu sou Brout, não sou Sesc. E nisso eu consegui ser contratada, então, pela Rádio Cidade de São Paulo. E comecei pelas madrugadas. E eu ia trabalhar, era muito louco, porque eu tinha uma moto, eu não tinha carro, tinha moto, frio miserável em São Paulo, e eu ia lá, ia eu de moto, de madrugada para a Rádio Cidade, comecei a conhecer, era o Vini França, era um pessoal maravilhoso, tive um grande apoio de todos dentro da Rádio Cidade, Luiz Fernando Malhoca, Sandra Sienkiewicz, que linda também, muita gente boa, né? E todo mundo, Tavinho, o pessoal que era toda aquela equipe lá, porque nós tínhamos o Vini, nós tínhamos o Rony, o Tavinho, o Bob, o Celso Juntt,
E assim a gente foi, e eu cheguei por ali, né? Então foi formatando o grupo da rádio, da Rádio Cidade. E foi aquela voz que foi entrando, e eu fui ficando, e eu tinha o meu jeito, assim, um pouco diferente, porque eu falava com sotaque carioca, com sotaque pernambucano, com expressões pernambucanas, e eu dizia assim, eu preciso aprender o sotaque paulistano, eu preciso, né, começar a melhorar o meu S, e essas coisas, às vezes, de cantar um pouco, que era do nordestino, porque eu estou falando agora para São Paulo, que é a maior cidade desse país, da América do Sul, e como é que vai ser? E foi assim, um dia após o outro, aprendendo, ouvindo bastante, ouvindo conselhos, ouvindo as pessoas, e fui fixando até que da madrugada eu fui para o Vale a Pena Ouvir de Novo. E essa foi a grande virada que eu acho que aconteceu dentro da Rádio Cidade, foi o programa Vale a Pena Ouvir de Novo, quando eu comecei em 87 a fazer esse programa. Eu entrei em 86 na Rádio Cidade de São Paulo, foi em 86, setembro de 86, e terminei em 87, e aí comecei a fazer o Vale a Pena Ouvir de Novo, que Nós foi vamos falar aquela... muito do Vale a Pena, porque foi marcante no rádio de São Paulo, Foi. principalmente por sua causa, porque o programa bom, ele é sempre bom. Agora, certas pessoas ligam o programa a elas de tal forma que quando a pessoa lembra, ela fala, o programa da Sandra Grotti. Então, é Que muito legal. legal, é verdade, porque a condução do programa, o programa está lá, a seleção musical é aquela. Se tiver uma carta, é aquela. O texto, 2 linhas, 3 linhas, não se pode falar muito, está lá. Quem dá o molho, quem consegue chegar no coração, no ouvido, no sentimento das pessoas, é quem transmite, é o locutor. Então, vamos lá, vamos contar do comecinho como você recebeu esta incumbência do Vale a Pena e qual era a ideia do programa que foi passado para você. Porque foi assim, quando eu passei para o horário do dia, houve um projeto de se fazer o trabalho conjunto entre um locutor e uma locutora. Então, eu e o Tavinho, que seria o Geração Cidades, foi um projeto. E a gente começou a trabalhar nesse projeto, como é que seria, né? Como é que nós iríamos fazer a apresentação disso daí, começou um estudo, até que a história vazou. Aí, de um lado, a PAN ia colocar o programa, a gente já tinha uma situação pronta para colocar no ar, só que a gente estava treinando, eu, ainda estava assim, era um bebê, né? Que a gente tinha em mente para fazer, mas a gente estava ali pensando, amadurecendo aquela criança para colocar no ar. E aí, um belo dia eu estou em casa, chegou o Ceará, que era motorista, na época lá, e disse, Sandra, precisa ir para o ar agora. Quando eu cheguei, o pessoal estava montando no estúdio da rádio o microfone, e o Tavinho já estava no ar, dizendo, é o Geração Cidade, está no ar, começou, então comecei, você ter uma ideia, eu estava de camisola por baixo da roupa que eu estava, porque não deu tempo. Meu filho veio com uma mochila que o Ceará ficou de babá tocando, trocando ele, cuidando dele, enquanto eu entrava no ar com o Tavinho, assim, no supetão, para começar esse horário diurno, né? Porque até então estava na madrugada. Então, para começar esse horário diurno, foi em fevereiro de 87. Isso foi em fevereiro de 87. E aí, já na sequência, depois veio a ideia de se fazer o Vale a Pena Ouvir de Novo, que era uma ideia exatamente da gente mexer com as pessoas, com o sentimento, contar as histórias, tocar a música, né? E aí tem todo um trabalho atrás. A Cátia Cafazo era produtora, que a gente tem que tirar o chapéu, porque a Catinha é sempre uma pessoa que sempre escreveu muito bem, uma pessoa maravilhosa. E aí que a gente recebia as cartas, né? O programa entrou no ar, começaram a chegar as cartas, até que o momento que nós recebíamos, chegavam os malotes de carta, né? Eram mais de 800 cartas por dia que nós recebíamos para fazer o Vale a Pena Ouvir de Novo. Então, tinha carta para fazer programas, anos e anos de programa ali, sem precisar mais receber nada. E foi muito envolvente, assim, porque alguns falavam assim, olha, tem que fazer a coisa sem deixar ser
piegas, qualquer coisa assim, mas não existe isso, existe esse sentimento, porque tem as histórias, né? Todo mundo tem uma história para contar. Quem nunca viveu uma história de amor, um sentimento, alguém, uma pessoa, que necessariamente não poderia ser um casal, poderia ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão. E quem não tem uma música, né, que marca esse momento? Todo mundo, de alguma maneira, tem uma música na vida que marca a tua história, a tua infância, teu pai, tua mãe, você lembra, você chora. E foi o que aconteceu. Esse programa envolveu de uma maneira, e quando eu sentava ali para fazer o Vale a Pena Ouvir de novo, eu literalmente, eu mergulhava dentro da história dessas pessoas e eu valorizava como se fosse a minha história, cada história. E a gente tocava música e o programa virou uma coisa assim fenomenal. Dava 7 pontos no Ibope, se não me engano, na época. Era uma coisa assim que aonde eu ia, quando falava assim, a Sandra da Grote da Rádio Cidade, vale a pena ouvir de novo, era um burburinho de gente em cima de mim, eu não conseguia, para qualquer festa que eu fosse, assim, eu tinha que ter até pessoal fazendo segurança ao meu lado, porque era uma coisa, assim, foi um boom, foi um estouro, porque mexeu exatamente com isso, com o sentimento, com a saudade, com as coisas que eu acho que o ser humano tem de mais bonito, é o que ele tem de amor dentro dele. Então, quando ele ama alguém, quando ele tem alguém especial e ele se propõe a contar essa história, e você valorizar isso, dar o devido respeito a essa história, a esse momento, eu acho que foi o grande boom do programa. O programa tinha uma fórmula maravilhosa. Eu literalmente mergulhei sim de cabeça, achava aquilo, me emocionava fazendo o programa, li histórias assim que eu literalmente me emocionei, chorei. E anos depois vi pessoas que disseram assim, estou casada, e até há pouco tempo, lá, aqui antes de sair do rádio, quer dizer, não sei se sair completamente, né, desse stopzinho assim, essa paradinha, pessoas que disseram para mim, Sandra, eu casei com você lá no tempo da Rádio Cidade, já tenho neto, já fui mãe, agora já sou avó e a gente continua ouvindo você. Não tem preço, né, Luiz? É uma coisa assim maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Olha, Momentos lindos. eu vou interferir um pouquinho, porque você falou em dois momentos extremamente importantes que a gente tem que relevar e ainda comentar um pouco mais a respeito. Vamos lá. Primeiro, você falou em Kátia Cafazo, que fazia a produção do programa. Kátia foi uma querida aluna, uma das boas alunas que eu tive. Quando eu falo boas, não é... Eu não gosto de falar foi a melhor, tal, porque isso aí é frescura. Eu não sei quem foi a melhor aluna e nem posso dizer, aquela mais. Eu sei com quem eu mais briguei ou quem brigou mais comigo, porque essas coisas marcam, e quem era a pessoa que você olhava e dizia, vai ser uma grande profissional. Tanto é que eu a convidei para ser estagiária na Rádio Cidade, e ela começou humildemente, como várias pessoas, rapazes e moças, atendendo o telefone, ouvindo os pedidos musicais do ouvinte, anotando, a rádio está pegando bem, que bairro você mora, aquelas coisas que ajudavam a gente a fazer uma pesquisa muito simples, mas uma pesquisa direta com uma pessoa que ouvia a rádio em que a gente estava trabalhando. E depois a Kátia virou produtora, hoje ela é uma das grandes peças, uma das peças fundamentais da Rádio Nova Brasil, e é muito orgulho para mim. Já fui visitá-la, já fui dar um beijo nela, que eu morro de saudade. Continua amiga, continua colega, mas esse detalhe é importante a gente valorizar, porque são pessoas que você sabe que nasceram para o rádio. Para fazer o que fazem, é espetacular. Uma grande produtora, escrevia muito bem, ela um foco maravilhoso nas coisas que ela tinha ideia de fazer na área de produção, vamos produzir assim, vamos. Então, ela sempre conduziu muito bem, sempre deixou à vontade, ouvia, mas se colocava. Então, acho assim, aquela coisa, você sabe disso, né, Luiz Fernando? A gente no rádio, a gente não faz sozinho, né? É sempre uma equipe, acho que é todo mundo, é o pessoal que trabalha com a gente na técnica, é toda a equipe. É todo mundo, é o nosso coordenador, é o nosso diretor, é o pessoal de produção, o pessoal de promoção, é toda uma equipe, é um conjunto de que eu não sei, quando todo mundo se encaixa certinho, trabalha, que veste a camisa,
que faz o rádio, né? Que faz a grande não tem sucesso como fazer rádio sem uma grande equipe. A grande equipe, que eu quero dizer, no sentido não do volume de pessoas, mas do volume de calor humano que cada um deposita. Tem muita rádio que é pequena, tem pouca gente trabalhando, mas as pessoas se esfalfam, se entregam, se arrebentam. O comprometimento, né? O comprometimento com aquilo que você está fazendo. O segundo assunto, você falou en passant, mas eu acho que a gente deve... Eu não tenho resposta para isso, honestamente. Se eu tivesse, eu daria. Você falou, vazou e passou rapidinho, assim. Quando você estava nesse momento em que você está contando agora, eu estava na Rádio Capital, numa rádio AM, cuidando de uma implantação de projetos, portanto, mal eu tinha tempo de ouvir, eu dava aula na faculdade, ia correndo para a rádio. Eu não tinha muito tempo de ouvir rádios concorrentes, as AMs, menos ainda aquelas que eu gostava de ouvir, ou as rádios em que eu tinha amigos, quase todas, e em que eu já trabalhei, etc, etc. Bom, então eu não sei dizer. Eu sei que quando eu estava saindo da Rádio Capital, porque terminou o contrato, o meu amigo querido, ex-Sistema Globo, César Garcia, tinha sido convidado para ir lá implantar um projeto novo. Ele me chamou e falou, olha, esta parte aqui é sua, tanto é que o estágio na Rádio Capital fui eu que implantei, a parte promocional, com toda a dificuldade da época e tal, foi feita por mim. E ele cuidava do artístico. Quando eu saí, o Tutinha me chamou para voltar para a Jovem Pan e ainda brincou comigo. Ele falou, abre essa gaveta aí. A gaveta na sala em que eu estava, móveis toque, de uma permuta de 1981. Nós estamos falando de 86 para 87. 87. E aí ele olhou, falou, abre essa última gaveta. Eu abri a gaveta, tinha uma pasta azul, com elástico, eu olhei, abri e falei, ué, essa é minha letra. Ele falou, nunca ninguém mexeu aí nessa gaveta, cara. O departamento de promoção parou no dia que você saiu da rádio e foi para a Rádio Cidade, e eu queria que você retomasse. Eu falei, olha, agora eu estou saindo da Rádio Capital, mas eu estou trabalhando como PJ, como pessoa jurídica, porque eu tenho um outro projeto. Falei, tudo bem, eu te contrato por PJ, você fica meio experiente, me põe a promoção em ordem, não sei o que. E aí eu fui conhecer o novo time. Nesta época, já existia uma dupla, Emílio Surita e Mônica Venerabile, que você citou há pouco. A Mônica merece um puxão de orelha, porque ela está fugindo, ela não quer participar da série, não, mas deixa eu lá. A gente dá um beijo e dá um puxão de orelha também, porque ela precisa contar a história dela. Bom, nessa altura do campeonato, eu imaginei, falei, vai ver que estourou lá alguma coisa nos Estados Unidos, que virou febre ter programa com dupla, um homem e uma mulher, e agora o Rádio de São Paulo está fazendo. Mas você levantou uma lebre interessante, nós vamos ter que pesquisar. Não sei como, porque é preciso estar dos dois lados, né? E não vou conseguir falar com um nem com o outro para saber quem criou e quem vazou e quem deixou o outro saber, enfim. Mas nós vamos pesquisar. Então, vamos pesquisar. Tem umas histórias aí que eu acho que você vai ter que perguntar, conversar exatamente com a própria Mônica Venerabile, a Moniquinha. Vai ter que conversar com o Tavinho Sesc, que é uma pessoa que vai poder te colocar muito bem também sobre isso. Porque na época ele era o coordenador, inclusive, né, na rádio, o Tavinho Sesc. E tudo que aconteceu naquele momento. Foram pegar, o programa, a gente ia estrear, acho que 1 ou 2 semanas depois, e a gente antecipou, porque na PAN saiu, vai estrear a Mônica com o Emílio. E aí foram me buscar dentro de casa, mas quem que fazia essa história? Que a Rádio Cidade ia fazer uma dupla, e entra uma dupla dentro da Jovem Pan, e era aquela, né, uma rádio brigando com a outra, aquela situação assim. E aí tem muita história sobre isso, né? Cá entre nós, como se ninguém estivesse ouvindo e vendo a gente. Uma fofoca entre dois colegas.
Tinha alguém que trabalhava de manhã numa emissora e à tarde para outra, tinha alguém de gravadora que já sabia disso e poderia ter atravessado a rua, porque a distância do segredo ali era de uns 600, 800 metros, não mais que isso. Exatamente, né? A gente, quer dizer, como é que eu vou dizer? Tinham pessoas que trabalhavam ali. Eu não vou levantar sem dizer que fulano, cicrano, beltrano, eu sei Não, você não pode acusar ninguém porque não tem nenhuma não prova. posso, não, pode, não podemos falar isso, mas tinha gente que sabia da situação e que tinha contato com as pessoas que estavam dentro da Jovem Pan, tá? Então, vamos colocar assim, sabia que tinha contato. E eu acho que meio que foi por aí. E a ideia nasceu em São Paulo, com o Otávio e você, ou o Carlos Townsend trouxe do Rio, ou alguma coisa assim? Não, na verdade, Ai, Luiz, eu estou com problema de memória, às vezes eu esqueço o nome das pessoas, assim, tanto tempo Não, que a mas gente eu não fala ajudo, das se eu pessoas. souber. Pô, o Carlos não estava mais, acho que ele já tinha ido para 3 anos. Quando você saiu da gente lá você me deixou lá em São Paulo, logo depois do Tavinho, assumiu também foi na coordenação, era meio que na direção, ele vinha do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele. Ficou pouco Clever tempo com a gente. Pereira. Não. O Clever era o chefe, digamos, o chefe nacional do sistema JB para a área de rádio, a Rádio Cidade. O Nelson Batista era o diretor superintendente do grupo. O Beto era um produtor, era Roberto, até um nome conhecido, meu amigo, converso sempre com ele, só que a gente chama de Beto e acaba deixando passar. O Beto era da área de produção musical. Não, e na coordenação, quando você saiu, quem foi que entrou? Eduardo Andres. Não, quando eu saí da Rádio Cidade, eu indiquei ao senhor Nelson Batista o nome de Otávio Sesc Júnior. Quando ele falou, quem é que eu vou botar? Quando eu comuniquei a minha saída, ele ficou muito chocado. Ele falou, não, espera aí, vamos conversar. Eu falei, eu já estou de saída. Eu acho que já fiz tudo que eu tinha que fazer e tal. Indiquei. Ele falou, mas quem eu vou pôr no seu lugar? Onde eu vou buscar alguém? Eu falei, não precisa. Aqui dentro você tem uma pessoa, chama-se Otávio Sesc Júnior, ele tem capacidade para tomar as rédeas e continuar. E a gente foi feito um grande trabalho. Agora, no Rio, não sei se o Eduardo Andrews estava, não sei, porque ele tinha uma outra rádio do grupo que ele trabalhava. Quem mais poderia? Não lembro agora, também não lembro. E ele foi uma das pessoas que citou sobre esse programa. Nós vamos ter que lembrar isso daí, porque é uma falha indesculpável minha. Essa agora. Pessoa é de São Paulo ou do Rio? Acho que do Rio de Janeiro. Ele ia a São Paulo. Ele era baixinho, usava óculos. Peixinho? Gordinho. Hã? Peixinho? Mário Henrique Não. Pinheiro Guimarães? Não. Esse estava na Transamérica. Não. Peixinho. Não era. Meu Deus. Não era. Arnaldo Sacomani não podia ser porque estava na Antena 1. Não era. Nossa, mãe do céu. Eu não estou conseguindo. Eu também não estou agora conseguindo pegar o nome agora aqui, associar o nome aqui, não estou. Bom, enfim, ele veio com essa ideia, com essa situação, porque era algo que já tinha nos Estados Unidos, que eu acho que foi junto com uma conversa com o Carlos Saldi, alguma coisa, e que eles queriam colocar em São Paulo. Ricardo Isso Henrique? ao meio-dia. Oi? Ricardo Henrique? Não. Não era o Carlos Henrique, não. Bom, ai, meu Deus do céu. Bom, sabe, daqui a pouquinho vem. Vamos continuando. Aí veio esse processo, porque o Geração já estava no ar, eu e o Tavinho já estávamos no ar, e logo na sequência entrou o Vale a Pena Ouvir de Novo, que foi um projeto, veio aí, a Cátia Capazzo veio para fazer a produção das cartas, porque as primeiras cartas, obviamente, nós meio que fomos lá e fizemos uma história para dar a direção do programa, né? Do que seria feito o programa. Aí começaram a chegar as cartas, aí foi indo, e
Foi uma coisa assim louca. E o Tavinho era uma coisa assim, porque ali na Paulista você tinha um pessoal que trabalhava ali, as pessoas iam na hora do almoço, porque o programa entrava, o Geração era das 10 da manhã às 2 da tarde. Das 10 às 11 ficávamos eu e o Tavinho. Às 11 eu saía do ar, ele fazia das 11 ao meio-dia as mais pedidas da cidade, né? Sucesso da cidade, o sucesso da cidade. Ao meio-dia ele saía e eu voltava para o ar e entrava com Vale a Pena Ouvir de novo. E às 2 da tarde, à 1 da tarde, ele voltava quando terminava o Vale a Pena e ele voltava, nós ficávamos juntos novamente, íamos até às 2 horas da tarde. E o pessoal saía na hora do almoço, ao meio-dia, e ia para a Rádio Cidade para ver o Vale a Pena Ouvir de novo ao vivo. Então, ali, você lembra daquele aquário enorme ali, as pessoas ficavam ali, os executivos ali se esbarrando para ver o Vale a Pena Ouvir de novo ao vivo. Era algo assim incrível, incrível. Sabe que você me trouxe agora à memória, à lembrança, uma coisa muito interessante. Eu vou deixar até como sugestão para estudantes de comunicação que gostam muito de acompanhar as gravações que a gente faz, os bate-papos com os profissionais, porque tem história e, além da história, tem verdade. Uhum. Tudo isso que a gente está falando é a história real do que aconteceu no rádio. Não tem achismo, não tem Wikipédia pesquisada ou mal pesquisada, não tem nada disso. Nada contra a Wikipédia, mas tem muita gente que coloca coisas que não são reais, não foram pesquisadas. Uhum. Olha só, se alguém resolver fazer uma pesquisa e fazer uma tese, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que for, a respeito do casamento do rádio e da carta. Olha que coisa interessante. O senhor Eli Correia, hoje vereador no estado de São Paulo, grande homem de comunicação que eu conheci na Rádio Tupi em 1979 ou 78. Trabalhei com ele anos na Rádio América, em São Paulo. Então, você pulou esse lado aí, depois nós vamos falar disso. Pulou não tocamos ainda nesse assunto, porque esse é um momento interessante. Bom, o Eli tem um sucesso enorme, que é o programa A Carta. A Carta. A pessoa escreve, conta um pouco da sua vida, conta um fato importante que aconteceu, não tem a música especificamente, pode ter, mas não é, nesse caso, ligada intrinsecamente, e aquilo prende a atenção das pessoas por causa do estilo, por causa da narração do Eli, mas é a carta. E você está comentando outra coisa que aconteceu na sua vida, num passado não muito distante, em que a carta era tudo, era o ambiente para que as pessoas parassem. A gente já tem vontade de ouvir, às vezes, casos da vida dos outros, ou por uma questão própria, né, da gente falar, puxa vida, ele tem ou não tem, aconteceu com ela, comigo ainda. É sempre curioso você saber o que está acontecendo. Agora, quando você transmite, quando você passa para a pessoa aquilo de uma forma candente, sabe, emocionante, não tem dúvida, é sucesso, não tem por que não ser. Mas vale a pena um trabalho de pesquisa, o rádio versus carta. Fica aí a ideia. Porque é a comunicação, né? Chegava, a comunicação era feita toda através da carta, e aquilo que eu disse para você, como ele faz, e como a Cristina tem feito eu também na época, o sentimento que você coloca, aquilo que você envolve na hora, aquilo quando você está lendo, né? Aquilo que você mergulha na verdade daquela história, no sentimento daquela história, a carta, né, que chega, porque aquilo é um pedaço de vida, de verdade de alguém, né? É um pedaço da vida de alguém. E, como eu digo, o rádio, além de ser o grande companheiro, ele é emoção. Não tem como você fazer rádio se não conseguir emocionar alguém que esteja do outro lado. Uma pessoa já é suficiente para você fazer a comunicação. Ela se estabelece exatamente a partir do momento que tem alguém do lado de cá, no estúdio, com o microfone, operando a mesa ou não, e alguém do lado de lá precisando de uma companhia.
Por isso o rádio não morre, não morrerá. Se hoje ele é centenário, quiçá amanhã sabe-se lá em que tipo de mídia estarão contando outras histórias do rádio que está fazendo 150, 200 anos e assim vai. Vamos voltar um pouquinho. Rádio América, seria a Rede LC ou ainda não? Não. A Rede América LC normal. foi a América normal, foi já com os irmãos da Congregação Os Paulinos, né? Que eu cheguei em 1990. Em 90, na Rádio América, com a Congregação dos Irmãos Paulinos e com a direção do Chico Paz Barros. Então, eu fui para a Rádio América, eu saí da Rádio Cidade, tive uma temporada rápida pela Rádio Metropolitana, com o Jair Sanzoni, a família Sanzoni, passei uma temporada lá, fiquei cerca de 11 meses, mais ou menos, e comecei a fazer o Rádio AM, que era um outro universo diferente do nosso querido FM. Então, eu entrei no universo, o rádio, né? Aquela coisa do rádio. Eu fazia rádio há alguns anos, mas comecei uma nova história de fazer rádio dentro de um universo, era um rádio, mas era um rádio num universo diferente, porque aí era trabalhar realmente aquela coisa de você falar mais, estar mais perto do seu ouvinte. Então, você tinha aquele universo, digamos assim, muito machista, muito masculino, né? Na época, e você tinha um empenho que você tinha que brigar ali por uma audiência com pessoas, né, comunicadores, grandes nomes do rádio, que já eram ali, né, sacramentados dentro de uma audiência, dentro do seu nome, dentro desse universo. E aí eu fui. Foi mais um desafio, né? Você começar um novo trabalho, recomeçar um novo trabalho. E Kátia Cafaz, eu tenho muito a agradecer, porque foi a primeira pessoa que eu disse: Catinha, vai comigo, me ajuda a fazer essa produção, vamos lá. E nós fomos. E graças a Deus foi dando certo, tudo foi dando certo. E eu terminei ficando só no AM durante um bom tempo. Terminei trabalhando 13 anos na Rádio América. Foram 13 anos lá na Rádio América. E foi um sucesso também, foi uma coisa muito legal, porque eu conheci grandes nomes do rádio, tive o prazer de trabalhar com Eli Correia, com o Gil Gomes, com o Raul Gil, tive o prazer do Leão Lobo, muita gente maravilhosa que eu conheci, trabalhei, aprendi, porque você todo dia está aprendendo, né? Todo dia você está ouvindo alguém, todo dia você está aprendendo, você está vendo uma pessoa, você está se descobrindo dentro da própria situação. Foram 13 anos ali também, assim, maravilhosos, onde um outro público, um outro universo, foi totalmente diferente do que era o UFM, e que eu só tenho a agradecer, porque foi uma oportunidade incrível de ter estado no AM. Mostrando o ecletismo desta profissional, Uhum. Ela pulou pouco tempo depois para uma emissora que tem características completamente diferentes de tudo que ela tinha feito antes. E foi aí que ela deu essa pausa. Conta um pouquinho desta sua mais recente, nem vou falar em última, porque a última não aconteceu ainda. Essa última experiência. Ainda dentro da Rádio América, porque eu saí da Rádio Cidade, eu passei rapidinho pela Rádio Metropolitana e comecei a fazer um AM, foram 13 anos. Mas dentro desses 13 anos, eu tive uma passagem muito rápida também pela Rádio Bandeirantes, pela Band, a Band FM, mas foi uma passagem bem rápida também, acho que de alguns meses só, porque o AM, ele exigia muito da gente, eram 5 horas de programa, assim, trabalhava de segunda a sábado direto, ainda tinha que gravar para o domingo, era bem louco. E aí, depois desses 13 anos, quer dizer, ainda fazendo Rádio América, eu fui fazer a Rádio 105 FM. Era uma rádio de samba, de rap, que era um outro universo, totalmente diferente daquele que eu vivi na Rádio Cidade, que era um pop, que eu vivi dentro da Rádio América, que a gente tinha uma linha mais popular e sertaneja, mas tocava o samba também, mas era um universo mais
mais fechado, digamos assim. E aí eu fui para uma rádio que era samba. Samba, alegria, pagode, rap, todo um movimento novo para mim novamente. Mas era aquela coisa, era fazer rádio. Quando o Luiz Camon me convidou para ir fazer a Rádio 105 FM, e ele disse assim, Sandra, eu quero aquilo que você fazia na América, eu quero que você seja o que você sempre foi, seja sua autora, converse com o público, fale com as pessoas, e vá conhecendo esse universo. E eu fui. E aí fui conhecendo o universo do rap, que até então eu não conhecia, não entendia direito como é que era, mas aí fui conhecendo as pessoas, fui devagarinho conhecendo as músicas, e fui mergulhando. Teve até um dia que eu apresentei um programa de rap, que eu dei muita risada, que eu disse, gente, eu não vou conseguir falar com a linguagem do rap, mas eles vão conseguir me entender. E eu fui muito bem aceita no programa, um programa aleatório que eu fiz numa noite de Natal, inclusive. E foi assim, foram da rádio 105 FM, eu terminei ficando por 24 anos. Sei lá, em 96, 24 anos. Olha só, muita história, né? Tempo, é muito tempo. É uma vida, quase. Uma vida, pessoas maravilhosas. Eu tenho que agradecer aqui a família Pinese lá, que é a dona Carolina, ao Sérgio Pinese, ao Luiz Camon lá. Então, pessoas maravilhosas que eu trabalhei lá, pessoas lindas. E é assim, né? A gente vai fazendo amigos por onde vai passando, né? Nem sempre você vai... A vida vai levando você para aqui, para ali, coisa e tal, mas o respeito e o carinho a todos os profissionais com quem eu trabalhei, em todas as emissoras, é gigantesco, porque com todos eles você aprende algo, você, por onde passa, você aprende muito e leva no coração, leva na sua bagagem profissional, leva para frente. Você resolveu dar um tempo, voltar para o Rio de Janeiro, está morando com a sua irmã, já tem um projeto entabulado, já está com alguma porta aberta para fazer pós-pandemia. Vamos esperar passar tudo isso que ainda está rolando por aí, que não é nada muito agradável, mas você já pensa em fazer algum tipo de trabalho, seja ele através da internet, seja ele através do YouTube, de uma emissora de rádio para valer? Tem alguma coisa na sua cabeça aí? Olha, eu por enquanto, eu resolvi realmente dar um tempo. Foram, assim, como eu te disse, 37 anos ininterruptos, né? Fazendo rádio, trabalhando, e a minha família toda aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Meu filho casou, foi morar já há alguns anos atrás, já há alguns anos ele mora na Austrália, casado. Eu tenho um neto que eu não conhecia ainda, não conhecia na época da pandemia. Olha que legal. E aquela coisa assim, eu estive com ele na Austrália, minha nora estava grávida, e isso foi no ano passado, em janeiro do ano passado, e vi para o Brasil, coisa e tal, de repente o neném ia nascer em maio, nasceu um pouquinho antes, prematuro, e aí quando a gente estava querendo ir para a Austrália, veio a pandemia e não deu certo, fechou tudo, e bom. Separou todo mundo. Separou todo mundo. Ao longo desse ano, o que aconteceu do ano passado, eu fui repensando muitas coisas assim sobre vida, família, esse distanciamento, a própria pandemia, e você ficava ali, cadê minha família? Vocês estão não tem ninguém perto aqui. Você tem amigos, mas família, né? Só tem uma irmã, e eu me dou super, super bem com ela, e meu filho longe, do outro lado do mundo. E aquela conversa eu fui tendo uma conversa com a chefia na rádio, com meu diretor e tudo mais, nós começamos a conversar, e foi um processo assim muito tranquilo de sair, de me desligar, porque eu achei assim, eu preciso também reciclar minha vida, preciso ver o que eu quero daqui para frente, né? O que eu tenho como ideal de fazer mais na frente. Eu tenho muitas ideias, né? Vamos ver se eu vou conseguir colocar em prática. Aí tem uma amiga que já me convidou para ir para os Estados Unidos, para trabalhar na rádio lá com ela, na Rádio Gazeta News, lá nos Estados Unidos. Ela falou, Sandra, vem para cá, coisa e tal. E eu estou pensando, é uma hipótese também, não sei. Agora eu estou meio que livre, leve e solta.
Estou, assim, esperando a poeira baixar de tudo e curtindo um pouco a família. A gente tem que dar férias para a gente mesmo, para ficar um É, pouco livre daquela obrigatoriedade de fazer alguma coisa. Aí você é. pensa, aí você sente saudade, aí você sente falta, aí você se basta, enfim, chega um momento que você fala, agora eu estou plena, posso pensar em outras coisas. É, saudade é demais, né? Todo dia, porque a saudade, o rádio, assim, uma coisa que eu fico ouvindo aqui no Rio de Janeiro, fico ouvindo rádio, coisa e tal, ficar aqui na cozinha. Agora eu estou ouvindo rádio na cozinha, porque eu estou começando a mexer muito com cozinha, a cozinhar, então fico todos os dias ouvindo uma rádio aqui no Rio, então é uma delícia isso. E tenho muitos projetos na minha cabeça, muitas coisas que eu gostaria de fazer e que provavelmente eu venha a fazer, mas não sei se imediatamente agora, talvez mais um ano, e aí sim eu comece a colocar em prática isso. Como todos dizem, é preciso tirar um ano sabático. Eu vou É, fazer uma introspecção, vou entrar lá dentro de mim mesmo e descobrir como é que estão as coisas e me reposicionar e tal. é Sandra, verdade, eu quero, assim que possível, conhecer meu neto, né? Porque nem conheço, já fez um aninho e eu ainda não conheço. esse acho que é um dos primeiros itens, mas já deve ter visto pela Ah, internet, sim, pelo então, WhatsApp, essas coisas. direto, é a única Mas não deu maneira. para pegar ainda, né? Botar no colo, é isso Pegar aí, você. botar no colo, na colinha de vovó. Sandra, a nossa hora passou muito rapidamente, a Ah, gente nem percebeu. Foi é bom verdade. demais ter você aqui. A gente vai voltar a conversar. Temos outras pessoas para contar histórias para a gente dentro da série Vozes do Brasil, mas você ainda tem mais coisa para contar. Brevemente vamos voltar a conversar e você vai se lembrar de outras coisas, de outros detalhes e vai contar para a gente. Tá Com bom? certeza, Luiz. Olha, um prazer enorme estar com você. Parabéns, parabéns aí a esse projeto todo. Viva o rádio sempre e essas pessoas maravilhosas que o fazem. Obrigado, Parabéns. querida. Obrigado, mano. Foi um prazer muito grande rever, reencontrar, ouvir você de novo, falando para todos os nossos amigos e contando essas histórias que muita gente não sabe. História de É, bastidor, a gente sabe e nem sempre tem onde contar. Esta é a série que vive para é, documentar a verdadeira história do rádio. Obrigado de legal. coração, que você tenha um ano maravilhoso, que você possa ver o seu netinho o mais breve possível, apertar a bochecha, beijar muito, sem nenhuma preocupação Amém. pandêmica, de vacina, não vacina, nada disso. Tá bom? O negócio é se cuidar. Vamos nos cuidar e tudo isso um É, dia vai passar, se Deus isso é quiser, o né? mais É isso aí. importante. Muito obrigado, um beijo grande, 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 e saiba que você é uma pessoa muito querida. Até breve. Obrigada, Luiz. Um beijo enorme. Muito obrigada. Sandra Grotti conversou com a gente neste programa especial Vozes do Brasil, e nós voltaremos a conversar com outros nomes importantes da radiofonia brasileira. Eles ajudaram a fazer a história do rádio no Brasil, por isso estão aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser.